Olá, gente, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje eu vou explicar para vocês a diferença da frequência 1260 para a frequência 1320 e já vou pegar o gancho do Tzolk'in, que é a matriz harmônica, né? Tzolk'in, Kin significa dia, Tzol, contagem, então contagem dos dias, ou como os maias chamavam, contagem sagrada, tá? Então eu vou explicar o que é o Tzolk'in, como ele funciona. Mas antes disso, vamos voltar um pouco e eu vou falar um pouco das frequências. Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês que se a nossa, né, eu dei um exemplo, fiz uma analogia de que se a nossa rádio ela está sincronizada a AM, ela não vai receber a mensagem FM. Trazendo isso para o que realmente existem frequências eletromagnéticas. A Terra ela tem a sua frequência eletromagnética, o Sol tem a sua frequência eletromagnética, o Sol central, conhecido como Runabiku pelos maias, tem a sua frequência eletromagnética, e a forma como o Sol central informa a Terra é através então de ondas que vêm em forma de frequência eletromagnética, sonora e lumínica, ou seja, fator de som, fator de luz. Essa frequência, né, que vem, ela é a frequência 13 e 20. E a frequência que a gente segue a partir do calendário gregoriano é a frequência 1260, né, 12 meses irregulares, com horas de 60 minutos. Então, a frequência 13 e 20, ela já é uma frequência baseada, então, nas 13 voltas que a Lua dá e diversas outras sincronias que abarcam o número 13 e no 20. Tá? E aí agora eu posso explicar para vocês então o que é o módulo harmônico Tzolk'in. Eu vou colocar ele aqui na tela para vocês, tá? Porque daí vocês conseguem ver melhor. Então tá aí, ó. O Tzolk'in, ele é uma matriz perfeita de 13 vezes 20 que vai dar igual a 260 frequências, tá? O Tzolk'in, ele é lido de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, começa no canto superior esquerdo e você vai contando para baixo até chegar no 20. E aí, o 21, então, vai ser o topo da próxima coluna, e depois o 41, depois o 61, 81, 101. Você vai fazendo sempre por colunas na vertical, né? 1, 2, 3, 4 ali, tá? O ciclo de 260 é aproximadamente a medida de período da gestação humana e é um fractal perfeito do ciclo galáctico, né? O ciclo galáctico, eu acho que eu comentei aqui por cima para vocês, né? É o maior. Ah, sim, eu comentei sim. É o ciclo da galáxia, é o ciclo que os universos viajam em torno de Runabiku, que dá um total para dar o giro completo de 26 mil anos. Beleza, isso é o giro galáctico, tá? Então, o ciclo de 260 dias do Tzolk'in, ele segue diariamente. Então, cada dia vai ter um Kin, ou seja, uma frequência diária eletromagnética que vai estar informando através de palavras de poder, ou seja, símbolos. Como diz a Lucilena Galvão, né? A vida ela é inteiramente pedagógica, então a gente aprende quando a gente está conectado com a comunicação simbólica. E o Tzolk'in, ele traz essa comunicação simbólica a partir de cada um dos Kins, ou seja, ele vai falar, né, quando for dragão magnético, por exemplo, que é lá o primeiro, né, vai ser então a energia do nascimento, a energia da nutrição, a energia vermelha que inicia, o magnético que atrai o propósito. Vocês não precisam se preocupar que eu vou explicar um por um, mas só para vocês entenderem a simbologia que traz essas palavras e como isso facilita o nosso dia a dia, como isso nos ajuda na compreensão de nós mesmos, como isso nos direciona para a evolução, como isso comunica diretamente com a nossa essência e por isso faz tanto sentido. Vamos lá. Então, esse ciclo de 260 dias do Tzolk'in, ele segue diariamente, dia a dia, em combinação com os 364 dias mais um do sincronário da paz, né? Então, ele estabelece uma matriz de permutação. Essa matriz de permutação, ela cria um ciclo de 52 anos, tá? Ou seja, a cada 52 anos fica sincronizado o dia 1 do Tzolk'in com o dia 1 do sincronário da paz. O Tzolk'in, ele funciona em castelos, é uma das formas de organização do Tzolk'in, e esse castelo, ele é um ciclo de 4 ondas encantadas, cada onda então com 13 dias, 13 Kins, que vai totalizar 52 dias.
tá? E aí também, dentro do Tzolk'in, a gente percebe que tem esses skins que estão em verde, né? Esses skins que estão em verde, eles são dias de portal de ativação galáctica, que é um dia onde está tudo mais intenso, porque justamente esses portais, eles são uma mensagem de que nesses dias os portais das dimensões, ou seja, os portais interdimensionais, eles estão abertos. Então a gente recebe mais fluxo energético que vem desse externo a nós, né? Desse cosmo. Então, esses véus da ilusão, eles também estão mais fininhos. É como se o véu da Matrix tivesse mais fino e a gente tivesse a capacidade, então, de se conectar mais com esse campo, com esse corpo interdimensional. E, inclusive, a gente também fica mais sutil e mais capaz de perceber as sincronicidades. Bom, e no meio nós temos a coluna mística, com esse período de 20 Qins que não tem nenhum portal de ativação galáctica. Perceba que antes dessa coluna mística, nós tivemos ali um período de uma onda encantada, né, que é a onda encantada da serpente, onde ocorreram 10 portais de ativação galáctica, ou seja, um período super intenso. E do outro lado, também super intenso, né, a onda encantada, então agora da semente magnética, também com 10 portais de ativação galáctica, né? Esses 20 dias de coluna mística é como se realmente fosse os dias para integrar toda essa transformação que começou lá na onda da serpente, toda essa informação acerca de ocupar o seu próprio corpo como um canal, né? Porque a onda da serpente, ela traz muito esse ensinamento de que nós precisamos estar no nosso corpo, mas como uma alma, né? Respeitando a nossa essência. Então, a gente passa por aquele período chacoalhado mesmo, né? Onde você recebe muita informação e está muito mais sutil, muito mais perceptiva a essas informações, e aí você tem a coluna mística para integrar essas informações, ou seja, para pisar no chão mesmo, para voltar para a Terra e integrar toda essa mensagem que veio desse campo cósmico, né? E aí, assim, os portais de ativação galáctica, eles também são o que sustentam esse entendimento de que nós somos seres que possuem uma alma, uma essência. Essa essência, ela é puramente divina e ela está sempre num aprendizado constante. E esse equilíbrio entre os Qins, então, que formam essa parte mais terrena dessa experiência de estar aqui encarnado. Então, a gente vê isso muito claro no Tzolk'in, né? Os portais de ativação galáctica lembrando da nossa essência divina e os dias de terra, né? Os dias de estar aterrado aqui, esse equilíbrio entre o céu e a terra. E a coluna mística, então, esses 20 dias, né, de estar totalmente aqui, presente para experiência terra. E bom, esses portais de ativação galáctica, eles são externos a nós, né? Uma informação que está vindo muito de fora, de externa. E a coluna mística, como ele é esse momento para integrar, para estar aqui, ela também é um chamado para ocupar o seu próprio corpo, para estar dentro de você mesmo. E é muito interessante porque a coluna mística, né? Veja o Tzolk'in como um organismo vivo, que fala de estar atento, então, essa informação divina, essa alma divina, esse centro, esses guias, a guiança do cosmos, inclusive essa energia cósmica, e a coluna mística, então, remetendo, fazendo uma analogia à nossa coluna. Existem centros de poder que se chamam chakras, que eles estão distribuídos pela nossa coluna. E esses chakras, eles são internos. Então, a gente precisa estar atento a essa energia interna também, a esse desbloqueio desse poder pessoal, com toda essa informação que a gente recebeu durante os portais de ativação galáctica. Bom, vamos lá. Então, 13 tons e 20 selos, tá? 260 combinações de frequências eletromagnéticas. Tom, como já diz a palavra, som. E selo seria, então, o fator lumínico. Tom e luz. Vamos falar, então, um pouquinho sobre cada um dos 20 selos.
Começando então pelo dragão vermelho, terminando lá no sol. Dragão vermelho, a energia 1, a energia que vai dar o nascimento, é o primeiro, então o nascimento, a nutrição e o ser. Aqui nesse primeiro momento eu não vou fazer nenhum tipo de interpretação das palavras de poder, eu vou apenas apresentar elas a vocês, tá? Quando a gente chegar lá no Telectonon, aí já vai ter uma explicação baseada na história mesmo que aconteceu, tanto da inspiração kármica quanto a expiração solar profética, tá? Então a gente vai entrar um pouco sobre isso lá no Telectonon. Mas aqui no primeiro momento, o importante é só entender cada um dos 20 selos e dos 13 tons. Então, dragão vermelho, nascimento, nutrição do ser, é aquele que nasce, é a primeira energia, vem carregada de ímpeto, de força de nascimento e capacidade de nutrir, a energia da mãe, né? Aí vem o vento, segundo selo, vento branco, espírito, comunicar e alento, tá? Aí a noite, abundância, sonhar e intuição, poder da intuição, daquilo que está lá dentro, da certeza que nós temos da abundância, dessa compreensão. Aí a semente amarela, florescimento, focalizar, percepção. Serpente vermelha, força vital, sobreviver e instinto de sobrevivência, né? Enlaçador de mundos, transformação, morte, igualar, oportunidade. Mão azul, realização, conhecer, cura. Tudo isso são símbolos, tá? Símbolos para nos ajudar, então, a nos comunicarmos com a vida. Então, vamos lá. Estrela amarela, elegância, embelezar, arte. Lua vermelha, água universal, purificar, fluxo. Cachorro branco, coração, amar, lealdade. Macaco azul, magia, brincar, ilusão. Humano amarelo, livre-arbítrio, influenciar através da sua sabedoria em usar o seu livre-arbítrio. Caminhante do céu, espaço, explorador, orar e vigiar, vigilância. Mago branco, atemporalidade, encantar e receptividade. Presença no agora, né? Águia azul, visão, criar, mente. Guerreiro amarelo, inteligência, questionar, intrepidez. Terra vermelha, navegação, evoluir, sincronicidade. Espelho branco, infinito, refletir, ordem. Sol amarelo, fogo universal, iluminar, vida. E cada um desses 20 selos, então, vai ter 13 combinações, que são os 13 tons lunares. Então, magnético, propósito, unifica e atrai. Lunar, desafio, polariza, estabiliza. Elétrico, serviço, ativa, vincula. Autoexistente, dá forma, define e mede. Harmônico, radiação, potencializa e comanda. Rítmico, igualdade, organiza e equilibra. Ressonante, harmonização, canaliza e inspira. Galáctico, integridade, harmoniza, modela. Solar, intenção, pulsa, realiza. Planetário, manifestação, aperfeiçoa, produz. Espectral, liberação, dissolve, liberta. Cristal, cooperação, dedica, universaliza. E cósmico, presença, persevera e transcende, então, para a próxima onda, né? Ou seja, para o próximo ciclo de 13 que vai começar no 1 de novo. É a conexão entre o 1 e o 13. Vocês podem ficar tranquilos que na aula da onda encantada eu vou me aprofundar bastante em cada um dos 13 tons. E no Telectonon eu vou me aprofundar bastante na história e na interpretação simbólica de cada um dos 20 selos. Essa aula é mais para vocês entenderem, né, esse construto simbólico, né, primordial dos 20 selos e dos 13 tons, e cada um com a sua qualidade única, com a sua qualidade informativa única, que é uma soma, então, das palavras de poder, do fator sonoro e do fator lumínico, e quando junta, então, forma essas palavras de poder. José Argüelles, ele falava que não era para que a gente pegasse essas palavras e as interpretasse, era para que a gente realmente sentisse cada uma delas a partir de um campo muito mais sutil, mais profundo da nossa psique.
Mas nós somos seres humanos dotados de ego, de personalidade, identidade, curiosos, e nós gostamos mesmo de ouvir interpretações, principalmente acerca de nós mesmos, até por um fator de autoconhecimento, autoentendimento e tudo mais. Então, quando a gente descobre lá qual é o nosso Kim, a gente logo quer que alguém fale sobre ele, nos explique sobre ele, entenda sobre ele. Vai chegar esse momento que eu vou falar, eu não vou falar das 260 combinações, mas eu vou falar dos 20 selos e dos 13 tons de uma forma mais profunda, tanto na onda encantada quanto na aula do Telectonon. Mas é importante que nesse primeiro momento, logo após terminar essa aula, você pegar uma folha, caneta, papel, desenhar o seu Kim, pintar o seu Kim, certo? Você entra lá no meu site, tem lá calcule seu Kim, então você vai lá, calcula o seu Kim, vai aparecer a página do Tzolk'in, lá vai ter sua onda encantada, desenhe sua onda encantada e o seu Kim e observe o mantra Kim, observe as palavras, feche os olhos depois de fazer a leitura e sinta como que isso reverbera dentro do seu ser, o que a vida está te comunicando a partir disso, para que quando eu chegar na parte das interpretações, né, que eu vou chegar, você já tenha também a sua própria opinião e não seja totalmente baseada no que eu vou falar. Porque aqui o que eu quero construir também com vocês é um pensamento filosófico onde vocês também conseguem trazer a opinião de vocês e eu trazendo a minha a partir da minha experiência e do meu estudo. E lá a gente consegue, então, nas aulas online, discorrer sobre as questões mais profundas que vieram para vocês, para que eu possa, então, ajudar de alguma maneira. Então, peguem essa abertura, essa apresentação que eu fiz do Tzolk'in para vocês, calculem o Kim de vocês, eu imagino que a grande maioria já calculou, mas peguem um caderno que seja só para isso, para as nossas próximas aulas, e faça, então, o desenho do seu Kim e da onda encantada. Pinte, saboreie o que é se conectar com a arte, né? Saboreie o que é se conectar com os 13 tons, com os 20 Kins. Se você quiser ser ainda mais mais profundo, pegue o material que eu vou disponibilizar nessa aula, imprima esse material, escreva de novo as palavras de poder no seu caderno. O nosso cérebro, ele tem melhor aprendizagem quando a gente escreve. Então, aproveitem, escrevam, né? Saboreiem esses 13 tons e esses 20 selos. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem e estudem, que na próxima aula, então, a gente vai entrar no ciclo de um dia, onde eu vou falar sobre o oráculo, sobre as 4 vigílias, sobre o Kim mais profundamente, tá? Um beijo da Maga e eu te vejo lá.